Pessoal, o Vasco tá muito perto de fechar a contratação do zagueiro brasileiro Nathan Silva, que joga no Pumas do México e que foi campeão brasileiro e também da Copa do Brasil pelo Atlético Mineiro. O Vasco deve pagar pelo jogador 27 milhões de reais. E o Porto de Portugal avançou pela contratação da Joia Cruz-Maltina, o atacante Ryan. O negócio gira em torno de 157 milhões de reais, segundo o jornal lá de Portugal. E o volante Cauã Barros deve ser o titular na partida de hoje contra o Botafogo pelas quartas da Copa do Brasil. Se você não me conhece, meu nome é João, vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo pelo menos a 150 likes. Dá essa moral pra gente que é muito importante e clica no botão de hypar. Estamos próximos de chegar à nossa marca de 11.900 inscritos. Então ajuda aí, beleza? Agora vamos para as informações porque tem muitas novidades nesse vídeo. Vamos começar falando sobre a Joia Cruz-Maltina, o atacante Ryan. Isso mesmo, segundo informações do jornal Record Portugal é o seguinte: negociação em andamento. Ryan pode deixar o Vasco. O Vasco está disposto a negociar o atacante Ryan por valores próximos a 25 milhões de euros, convertendo para o real 157 milhões de reais. O Porto de Portugal, que já apresentou uma proposta oficial de 17 milhões de reais, tenta avançar nas tratativas antes do fechamento da janela portuguesa, que se encerra meia-noite da próxima segunda-feira, dia 1/9, tá? Então é importante, o Porto só pode contratar o Ryan, comprar o Ryan até segunda-feira, meia-noite. Ryan, de 19 anos de idade, é um dos destaques do Vasco da Gama em 2025, com 10 gols e 1 assistência em 36 jogos. Vamos começar falando sobre a joia Ryan. Segundo informações do jornal lá de Portugal, é o seguinte: negociação em andamento, Ryan pode deixar o Vasco. Isso mesmo. O Vasco da Gama está disposto a negociar o atacante Ryan por valores próximos a 25 milhões de euros, convertendo ao real 157 milhões de reais. O Porto de Portugal, que já apresentou uma proposta oficial de 17 milhões de euros, tenta avançar nas tratativas antes do fechamento da janela portuguesa, que se encerra meia-noite da próxima segunda-feira, dia 1 de setembro. Então, se o Porto quiser realmente comprar o Ryan, teria que ser até segunda-feira, dia 1 de setembro. O Ryan tem 19 anos de idade, é um dos destaques do Vasco em 2025, com 10 gols e 1 assistência em 36 jogos. A diretoria do Vasco considera o valor oferecido inicialmente pelo Porto, de 17 milhões de euros, como foi informado aqui em cima, é muito abaixo do esperado, né? Mas há otimismo tanto da diretoria do Vasco, tanto da diretoria do Porto, por um acordo nos próximos dias. Caso a venda do Ryan se concretize, será a segunda maior negociação da história do Vasco, atrás apenas da saída do Paulinho para o Bayer Leverkusen. Se o Ryan for vendido por 25 milhões de euros, ou até mais que isso, o Ryan pode se tornar a maior venda da história do Vasco da Gama. É muito dinheiro e pode ajudar muito nessa fase de reestruturação do Vasco da Gama. Seria muito importante para quitar dívida, arrumar o CT Maci Barbosa, contratar bons jogadores. Seria um dinheiro excelente que cairia nos cofres do Vasco da Gama. Você, torcedor vascaíno, você venderia o Ryan por 157 milhões de reais ou não? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Lembrando que o Ryan, ele foi eleito, pessoal, o top 18 de melhores jogadores sub-20 do mundo. Na lista tem o Estevam do Chelsea, tem o Lamine Yamal do Barcelona. Então o Ryan, ele tá no top 20 do mundo de melhores jogadores sub-20. Então, cara, pra você ver do porquê que o Ryan, ele vem sendo monitorado, observado por diversos clubes da Europa, da Arábia Saudita e seja o que for, porque é um jogador que aqui no Brasil vem se destacando no Vasco da Gama. E o Vasco, pessoal, tende a ganhar muito dinheiro com a venda futura do atacante Ryan. Vamos aguardar nos próximos dias. O Admar Lopes, no dia de ontem, da apresentação do Andrés Gomes e do Robert Renan, afirmou que não tem nada certo, não tem nada de venda do Ryan, mas vamos lá, vamos aguardar. Essa informação ela foi dada pelo jornal lá de Portugal, tá? O Sport TV lá de Portugal que noticiou essa informação do Ryan do Porto, que
deve avançar nessa negociação pelo atacante. Bom, uma outra informação agora sobre zagueiro. O Vasco não cansa e não tá cansando de buscar zagueiros, então vamos lá. Segundo informações do CL Merlo, um jornalista muito conhecido aqui na América do Sul, que ele hoje trabalha no UOL, é o seguinte: Vasco perto do reforço, urgente. O Cruz Maltino está próximo de contratar Nathan Silva, zagueiro do Pumas do México, por 5 milhões de dólares, 27 milhões de reais. O zagueiro brasileiro deve assinar o contrato de 3 anos e os clubes já acertaram os últimos detalhes da negociação. Então o Vasco já acertou todos os detalhes com o Pumas, segundo o CL Merlo, né, para a contratação do zagueiro Nathan Silva. Qual é a sua opinião, torcedor vascaíno, sobre esse zagueiro? Acha bom zagueiro, não acha? Deixa aqui nos comentários porque é muito importante. Lembrando que o Nathan Silva, ele foi campeão brasileiro e também da Copa do Brasil com o Atlético Mineiro, tá? Ao lado do Júnior Alonso como titular. Então é importante saber sobre isso. E um jornalista, pessoal, lá do México, da ESPN, ele trouxe a informação também falando que o Nathan Silva tá muito próximo de ser o novo reforço do Vasco da Gama. Deixa eu dar o play no vídeo para você assistir. Fan de Pumas, já les tenho notícias. Olha aí agora. Notícias. Nathan Silva se va, el central se va al Vasco en Brasil. Con eso finalmente van a traer un 9 a Pumas. Fecha 6 y no ha llegado un 9. O Silva se va y llega un 9. Pero a Quispe se va esta semana y va a llegar un central. Então tá aí, jornalista lá da ESPN do México confirmou que o Nathan Silva tá muito próximo e será jogador do Vasco. Vamos aguardar, né, para ver o que vai acontecer, mas teoricamente o jogador tá muito próximo realmente de vir ao Vasco da Gama. E aí tá aqui, ó, uma página aqui do Brasil que segue o Campeonato Mexicano, tá aqui. De acordo com o jornalista ESPN John Sutlife, que cobre lá no México, o zagueiro brasileiro do Pumas, Nathan Silva, será jogador do Vasco da Gama, tá? Então, informação importantíssima pra gente poder saber. E aqui um vascaíno perguntou, qual é o nível de credibilidade do jornalista, né? Ele acerta muito ou não? É muito alta? Aí o cara comentou, é alta. Então, meu irmão, é isso. O jogador tá muito perto de vir jogar no Vasco da Gama. Nathan Silva, que foi campeão brasileiro da Copa do Brasil e tudo mais. Aí você vai falar, pô, João, mas aí o Vasco vai contratar o Nathan Silva e vai esquecer o Cuesta? Nananina não. Os dois podem vir ao Vasco da Gama, isso mesmo. Olha aqui, ó, exclusivo. Segundo o Rod Silvério, é o seguinte: Vasco encaminha a chegada de Carlos Cuesta e avança por Nathan Silva. Dupla pode reforçar a colina histórica. Então o Vasco pode trazer não só o Cuesta, mas como também o Nathan Silva, né? Afinal de tudo, o Vasco pode trazer os dois jogadores. O Vasco está muito próximo de confirmar 2 reforços importantes para o setor defensivo. Carlos Cuesta, zagueiro colombiano, já é tratado como certo pelo clube. A gente falou sobre ele no vídeo pela manhã, então vai lá assistir quem não assistiu ainda. Que aguarda apenas a sua chegada ao Rio de Janeiro, tá? Para a assinatura do contrato. Paralelamente, as negociações com o Pumas do México por Nathan Silva estão em estágio avançado. Informação divulgada pelo jornalista CL Merlo, jornalista muito conhecido aqui na América do Sul, né, que hoje trabalha no UOL, e confirmada. Caso ambas as tratativas sejam concluídas, Cuesta, zagueiro colombiano, que jogou final da Copa América contra a Argentina pela seleção da Colômbia, ele é titular da seleção da Colômbia, pode chegar ao Vasco, e Nathan Silva, campeão brasileiro da Copa do Brasil com o Atlético Mineiro, podem reforçar a colina histórica. Então, meu irmão, o Vasco, além de contratar o Cuesta, pode contratar também o Nathan Silva. Seria uma excelente janela de transferência do Vasco. Admar Lopes, pra mim, tem que parabenizar, porque ele tá fazendo um trabalho muito bom, pelo visto, né? Muita gente tá falando que essa janela de transferências do Vasco tende a ser uma das melhores desses últimos anos. E realmente tá parecendo. Vamos aguardar ver se os jogadores vão entrar dentro de campo e se realmente vão jogar bola o quanto a gente espera. Se jogar, meu irmão, pode ter certeza absoluta que o torcedor vascaíno vai apoiar e vai aprovar o Admar Lopes, como já está sendo elogiado pelo torcedor vascaíno. Quero saber a sua opinião sobre esses dois jogadores.
Acham bons zagueiros? Não acham? Qual é a sua opinião em relação a esses dois jogadores, Cuesta e Nathan Silva? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E para quem não conhece o Nathan Silva, vamos lá, as estatísticas do jogador, né? Um jogador de 28 anos de idade, como você pode ver aqui embaixo, ó, 28 anos de idade. Ele é defensor, joga como zagueiro, como a gente já falou também. Tem 1,82 de altura, ele chuta com o pé direito, então é um jogador que vai jogar pelo lado direito e vai fazer a dupla de zaga com o Robert Renan, que foi recém-contratado também pelo Vasco da Gama. Cara, o Vasco vai buscar, vai ter 3 jogadores, 3 zagueiros, né, novos. Cuesta, Nathan Silva e Robert Renan. Então seria excelente, na minha opinião. As notas do Nathan Silva são muito boas, tá, lá no México. Ele tem uma média de nota de 7.02. Então é um jogador que vem jogando lá no México, é titular. O ponto forte do Nathan Silva, que a gente já falou aqui no nosso canal, é a questão física. É um jogador que não tem lesão, não se machuca. Então isso é algo muito importante, não tem lesão nenhuma, inclusive, na carreira. Só uma lesão na mão, se eu não me engano. Então, cara, é importante. A média de nota dele que você vê na temporada é muito boa. É um jogador que você vê no mapa de calor aqui agora, que joga realmente ali pelo lado direito do campo, né? Isso não tem discussão alguma. Então, cara, é um jogador que chega no Vasco da Gama para brigar pela titularidade, ou talvez ser titular, né? Não sei como que ficaria caso o Cuesta venha. E também o Nathan Silva, quem vai ser o titular? Aí, quem tem que bater a cabeça é o treinador do Vasco, que hoje é o Diniz. Né? Inclusive, esses 2 zagueiros foram aprovados pelo Fernando Diniz para ser contratados. Então, cara, importante saber sobre isso. A gente já falou sobre o Cuesta no vídeo pela manhã. Quem não assistiu, assiste lá. Lembrando que hoje, pessoal, vai ter live aqui no nosso canal às 4 horas, 4h30 ali de pré-jogo, trocando aquela ideia com vocês, falando sobre o jogo de hoje, tá? E também sobre o mercado da bola. Então fiquem ligados, deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e hypa também, não esquece não, dá essa moral pra gente aí. E agora vamos para as informações do jogo de hoje, né? Vamos falar sobre o jogo de hoje, Vasco contra o Botafogo, isso mesmo, vamos falar sobre isso, tá? Jogo importantíssimo, todo mundo sabe, é um jogo que o Vasco precisa ganhar, porque é o primeiro jogo de ida em casa. Então vamos lá, Vasco versus Botafogo, onde assistir ao vivo, horário e escalações, tá? Vamos lá. Veja desfalques, arbitragens e outras informações do jogo de volta das quartas de finais da Copa do Brasil. TV Globo, Sport TV e também Premier transmitem a partida hoje. Então vai passar em 3 canais aí, pra quem me pergunta, né? O jogo vai passar na TV Globo, Sport TV e também no Premier, tá? Esse aqui é segundo o GE. O Vasco chega ao clássico pressionado. Depois de vencer o Santos por 6-0, a equipe perdeu para o Juventude e também para o Corinthians, né? Em casa agora, ultimamente. Em sequência, e está na beira do Z4 no Brasileirão. Na Copa do Brasil, o time passou por União Rondonópolis, Nova Iguaçu, Operário e CSA até aqui. Com o Diniz pressionado, o time busca uma reação em São Januário, ao lado de seu torcedor, tá? Depois da derrota para o Palmeiras, a eliminação da Libertadores, o Botafogo se recuperou, entre aspas, sobre o Juventude fora de casa no Brasileirão. No entanto, a equipe está pressionada e tem a Copa do Brasil como prioridade para 2025. Então tá aí também. Transmissão, Globo, Sport TV, Premier e Prime Video também, irmão, são 4 canais aí para quem quiser assistir. TV Globo, canal aberto, Prime Video e também o Premier, tá? Então é importante sobre isso. Vamos lá, a provável escalação do Vasco? Vamos lá, técnico Fernando Diniz, o Vasco tem problemas para a partida contra o Botafogo. Olha lá. Tietê, que se machucou no jogo contra o Corinthians no domingo, vai ser a ausência no clássico de hoje depois de uma lesão na coxa durante a partida contra o Corinthians. No último domingo, Paulo Henrique se recupera de dores, mas deve ir para o jogo de hoje. Finalmente, né? Graças a Deus. O time provavelmente terá que improvisar mais uma vez o Hugo Moura na defesa, já que perdeu João Vitor e Luiz Gustavo no setor, foram vendidos. O ataque pode ter a volta de Verratti ao time titular, tá? Então é importante sobre isso. Provável escalação do Vasco para o jogo de hoje. Léo Jardim no gol, Hugo Moura e Lucas Freitas formam a dupla de zaga. Lateral direito, Paulo Henrique voltando, querendo ou não, importante. Lateral esquerdo, Lucas Piton. A dupla de volantes, tem novidade ali também, tá? Jair e Cauã Barros pode ser o titular no lugar do Tietê. Mais pra frente, Felipe Coutinho como camisa 10. Ponta direita, Rayan. Ponta esquerda, Nuno Moreira. E o centroavante, Pablo Verratti, tá bom?
Lembrando que a gente tem algumas opções do banco de reservas, como o Andrés Gomes, que entrou muito bem no jogo contra o Corinthians passado de domingo. Então, cara, vai ter algumas opções boas pra colocar em campo. Tem um próprio DVD para ser o substituto talvez do Verratti ou propriamente do Nuno Moreira. Enfim, tem alguns jogadores que podem entrar no segundo tempo também. Quem tá fora? O Ayrton tá no departamento médico do Vasco. Tietê é uma dúvida pro jogo de hoje, não é certo ainda que ele não vai jogar. E o Matheus Carvalho tá no departamento médico também. Pendurado para a partida de hoje, pessoal, Lucas Piton. Se o Piton tomar cartão amarelo, ou vermelho, obviamente, né? Ele não vai jogar no jogo da volta contra o Botafogo, ok? Bom, o time do Botafogo vai ser esse aqui pro jogo de hoje, né? O Botafogo vai ter John no gol, dupla de zaga David Ricardo e Alexander Barbosa, lateral direito Vitinho, lateral esquerdo Alex Telles, dupla de volante Marlon Freitas e Danilo, ponta direita Arthur, meio-campista Savarino, ponta esquerda Montoro e o centroavante Arthur Cabral. Um time muito forte, é um time que sem dúvida nenhuma, longe de ser aquele time do ano passado do Botafogo, mas é um time que é muito forte e que é favorito a passar para a semifinal. Mas o futebol ele sempre nos surpreende, né? Espero que o Vasco da Gama consiga honrar com a sua camisa, né? O time do Vasco também não é horroroso e tudo mais. O time do Vasco tem capacidade sim de vencer o Botafogo. Lembrando que já teve esse mesmo confronto no dia de 2025, né? O Vasco acabou perdendo lá em Brasília para o Botafogo. Enfim, vamos aguardar. A arbitragem pro jogo de hoje vai ser o Daronco, tá? O Daronco que vai apitar o jogo de hoje do Vasco contra o Botafogo. Assistente 1, Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa, do RJ. Assistente 2, Vitor Hugo Imazu dos Santos, do Paraná. Quarto árbitro, José Mendonça da Silva. E o VAR vai ser o Rodolfo Toschi Marques, tá? Então é importante saber sobre isso, sobre esse time do Vasco e o jogo de hoje contra o Botafogo. Vamos falar mais sobre isso no vídeo de daqui a pouco. Vídeo não, da nossa live de daqui a pouco aí, pré-jogo aqui no nosso canal que a gente vai fazer, beleza? Aguardo todos vocês na nossa live daqui a pouco, pré-jogo, pra gente trocar uma ideia sobre o mercado da bola, sobre provável escalação do Vasco, mas sobre tudo, somente só pra gente conversar, beleza? Então é isso, pessoal. Deixa seu like, se inscreve no canal. Falta bem pouco pra gente poder chegar à nossa meta de 11.900 inscritos. Então se inscreve aí, dá essa moral pra gente. E falta bem pouco também pra gente poder chegar a 12 mil inscritos, na verdade, né? Pô, seria muito bom. O canal tá crescendo cada vez mais. Eu vou organizar alguma coisa aí pra gente poder fazer um sorteio. Você já sabe o que eu vou falar, né? É que não pode falar aqui no YouTube, senão dá ruim. Tamo junto? Abraço a todos, clica no botão de inscrever, hype esse vídeo e comenta aí embaixo também o que você acha sobre esse assunto. Nathan Silva, zagueiro, Carlos Cuesta, sobre a venda talvez do Ryan, Cauã Baixo como titular, o que você acha? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Tamo junto, abraço a todos, saudações vascaínas, fiquem todos com Deus. Até daqui a pouco na nossa live pré-jogo.